Olá galerinha, sejam muito bem-vindos, eu sou a Bela e esse é o Jornada BIM, o único canal que tem como proposta te ajudar a migrar para o ArchiCAD e consequentemente abandonar todos os outros softwares. Sim, exatamente isso que você ouviu falar. Você pode realizar todos os projetos só utilizando uma única ferramenta. Então ao invés de você fazer esses projetos utilizando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 softwares diferentes para fazer apenas um projeto, você pode simplesmente trocar essa realidade por fazer aí um projeto utilizando um software, nada mais justo, não é mesmo? E para te ensinar essa ferramenta para que você possa dar seus primeiros passos e também já entrar dentro do seu universo BIM, o que eu tenho aqui? Tem um canal prontinho, preparado para te oferecer o melhor do conteúdo sobre essa ferramenta BIM que mais cresce atualmente no mercado, que é o ArchiCAD. Então se você chegou agora, chegando aí com tudo, preparado para aprender coisas novas a respeito dessa ferramenta, você está no lugar certo. Eu já vou te convidar para você se inscrever aqui dentro desse canal e também de ativar a notificação do sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, tem aula novo, tem mini aula nova, tem tanta coisa nova que não dá nem para contar aí nos dedos, literalmente. Então já se inscreve, já ativa a notificação do sininho pra você não perder absolutamente nada, beleza? E esse vídeo aqui é basicamente mais uma das aulas dessa playlist que está sendo formada, que é praticamente um curso de ArchiCAD do zero, principalmente para quem trabalha com interiores dentro desse software. Então aqui a gente tá na nossa quarta aula e agora a gente vai falar sobre paredes, isso mesmo, vamos falar sobre uma das ferramentas mais interessantes do ArchiCAD. Pessoalmente eu gosto bastante delas, pode parecer um pouco estranho, mas eu gosto bastante. E a gente vai inserir então essa ferramenta dentro do nosso projetinho, que já tá aí começando a pegar um pouquinho mais de forma. Se você não assistiu a última aula, onde eu falei sobre a inserção de lajes e configurações de lajes, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E também, né, já aproveitando, se você está chegando agora dentro desse vídeo e falou assim: nossa Bela, eu gostei de você e eu quero aprender mais com você, aí eu vou te convidar para você conferir a playlist completa e eu vou deixar esse linkzinho aqui da playlist completa para que você possa começar do zero e realmente acompanhar esse processo aí que tá saindo pelo menos uma vez por semana um vídeo novo dessa playlist para te ensinar sobre ArchiCAD na prática. Se você já curtiu essa iniciativa aí de ter cursos gratuitos aqui dentro do YouTube, 100% aí dados de bandeja para vocês, já deixa seu like bonitinho aqui dentro desse vídeo e obviamente já compartilha ele com todo mundo para todo mundo conseguir aproveitar aí esse conteúdo e também tantos outros mais que tem por aqui. Então dá todos os recados, bora começar! Esse é o projetinho que vocês serão levantados aí até o final dessa nossa primeira parte, que é a parte de levantamento, né? Que a gente vai pegar uma coisa que tá existente e a gente vai levantar. Depois que a gente tiver toda essa parte levantada, a gente vai para uma etapa de projeto, onde eu vou ensinar vocês como que a gente pode vir desse tipo de modelo para modelo assim, ó, bonitinho, desse jeito. E obviamente já vou mostrar todas as questões de como que você pode alcançar esse nível de detalhamento aqui dentro do seu ArchiCAD. E antes da gente chegar nesse nível que eu acabei de mostrar, você precisa aprender coisas mais básicas como paredes, e é exatamente para isso que serve essa aula aqui. Então se você ainda não deixou seu like, deixa seu like e bora começar. Então na última aula a gente fez a modelagem aqui das nossas lajes, eu expliquei um pouco da questão de material de construção, expliquei bastante coisa relacionada aí, como que a gente começa qualquer coisa que a gente vai modelar. E na aula de hoje a gente vai modelar aí as nossas paredes. E vocês podem perceber aqui que pelo nosso levantamento a gente tem algumas paredes, mas a gente vai utilizar essa oportunidade para aprender um pouquinho mais sobre este elemento. Se você não viu a aula onde eu coloquei aí essa referência para servir de base para o nosso levantamento, eu vou deixar o cardzinho também aqui em cima, mais um aí para minha produção pegar e falar, mas mais um aqui para você aprender a fazer essa inserção desse tipo de referência dentro do seu ArchiCAD. A ferramenta parede, ela é basicamente a primeira das nossas listas de modelagem, né, do nosso perfil de modelagem. E uma coisa interessante sobre qualquer elemento do ArchiCAD no geral, mas também a parede, ela se aplica muito bem nisso, é que ativando essa setinha aqui, a gente abre o que a gente chama de favoritos, que são basicamente pré-definições já meio que pré-configuradas dentro do seu template do ArchiCAD, que estão lá aí para te facilitar a vida, para que você possa utilizar elas e modelar de uma forma mais rápida, tá? Aqui quando a gente abre esses favoritos, a gente tem várias e várias coisas meio que já configuradas, várias paredes que elas têm aí uma composição, então elas é formada de várias camadas, e a gente também tem a parede simples, né? Qual que é a diferença entre elas? Basicamente aqui, essa estrutura. Então, enquanto uma é uma estrutura simples, onde é constituída apenas de um material de construção e a gente pode definir a espessura dela a qualquer momento, né, desse material de construção, a gente também tem a composição composta, né? A gente tem a estrutura composta, que é basicamente essa sequência desses materiais de construção que possuem certo tamanho pré-definido e por conta disso ele age aí nessas camadas com esses certos tamanhos aí já meio que trancados nessa definição.
Quando a gente abre os favoritos, a gente tem tanto essa parte dessa parede genérica, que é uma parede simples, que a gente pode colocar espessura, que a gente pode definir o material de construção, como a gente também tem aí as nossas paredes compostas. Aqui nessa aula a gente vai utilizar as paredes compostas para fazer isso aqui, mas também eu vou deixar uma aulinha aqui dentro da descrição para que você consiga saber um pouquinho mais como que você pode criar novas paredes, né? No caso, criar novas composições, que eu ensino nessa aula à parte, beleza? Para a gente criar uma parede, a gente primeiro precisa decidir, então, a parede ou habilitar esse comando. Quando a gente está com o comando azul, significa que ele está sempre habilitado. E a gente tem certas coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro é o método de geometria. Sim, a mesma coisa que a gente falou lá na laje, aqui a gente também tem. O método de geometria para a parede, a gente pode ou construir ela só uma unidade, né? Só uma sequência, então, do início até o fim. Ponto. E a gente também pode aqui, clicando nessa setinha, uma construção sequencial, ou seja, que você constrói várias paredes de uma vez só. A gente pode habilitar aqui uma construção também em formato retangular, pode realmente explorar um pouquinho mais desse lado. A gente também pode construir uma parede aí em formato circular, colocando um arco e tudo mais, então a gente pode fazer literalmente habilitando isso daqui. A gente pode construir em formato de arco, o que é bem legal. E, obviamente, uma coisa que você já deve ter percebido aqui quando eu fiz esse tipo de conexão, né? É que as paredes em si, elas estão já conectadas. Por quê? Porque a parede, como ela é o mesmo elemento aqui, como eu tô fazendo só paredes, ele automaticamente já faz essa conexão e ele já corta as camadinhas, tá vendo? Que como eu tô trabalhando com um perfil composto, aqui a composição de fora, que é esse reboco que eu tô vendo, ele já se conecta com a parede do lado. Se eu abrir isso aqui dentro em 3D, digitando F5, tá aqui, ó, bonitinho, já existindo. Uma coisa importante que a gente precisa entender quando a gente está criando uma parede, principalmente no formato sequencial, aqui nessa opçãozinha daqui, é o seguinte: quando a gente habilita o comando, até o momento da gente encerrar ele, que é clicando ou no botão direito e clicando em OK, ou simplesmente clicando em cima do último ponto que a gente inseriu. Quando a gente faz isso, quando a gente cria essa sequência aí de paredes, a gente cria um grupo automaticamente. Você pode estar percebendo que ele está um pouquinho diferente, por exemplo, de quando eu crio apenas uma parede, e eu vou fazer bem questão de mostrar isso aqui, que é o seguinte: quando eu crio apenas uma parede, os pontinhos das bordas, né, ficam pretos. Então isso aí significa que ele é só um elemento à parte, que ele está só funcionando por si só. Quando eu crio um grupo, seja nessa questão de construção sequencial, ou seja, quando eu crio vários elementos e agrupo com o comando Ctrl mais G ou Command mais G, ele fica aí com as bolinhas das pontas dos vértices como essa bolinha aqui meio amarelada, tá vendo? Ele fica bem diferente uma da outra. Então isso aqui é uma coisa bem importante. Por quê? Porque coisas que estão agrupadas ou itens que estão agrupados, eles podem ser selecionados de uma forma muito mais rápida e movidas de formas mais rápidas. Como assim, Bela? A gente tem esse comando aqui que se chama suspender grupos. Basicamente, tudo que a gente cria em grupo dentro do ArchiCAD, ele já vem agrupado, por definição. E o próprio ArchiCAD já te dá a opção para você falar o seguinte: ó, ArchiCAD, faz o seguinte, suspende os grupos para mim, eu não quero ficar enxergando as coisas agrupadinhas, tudo juntinho e tudo mais, e dependentes, né? Porque se a gente tá dentro de um grupo, o elemento tá dentro do grupo, então um fica meio que dependente do outro. Então, por conta disso, você consegue habilitar esse suspender grupos, que é exatamente esse comando quando ele tá no estado azulzinho, igual aqui, ó, esse símbolozinho aqui. Quando a gente desabilita, então, esse suspender grupos, o que acontece? Então, os grupos ficam habilitados instantaneamente e a gente consegue selecionar aí um grupo por um todo. Então, aqui, quando eu desabilito o suspender grupos e seleciono as paredes, o que acontece? Fica tudo aí juntinho. E aí, vocês podem perceber que certos comandos não foram habilitados. Como, por exemplo, se eu pego aqui a minha parede e teclo aqui no vértice, eu consigo mover. Só que quando eu clico num grupo e tento fazer a mesma coisa, ele vai mover tudo junto. Por quê? Porque eles são grupos e eles funcionam aí de uma forma em conjunto. Beleza? Então, explicado isso, explicada essa parte do suspender grupos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as paredes do nosso projeto. E já vou ensinar alguns truquezinhos aqui bem legais. Primeiro de tudo, as paredes, elas são criadas, né, no método de sequência, ou, né, várias de uma vez, tudo isso daqui que a gente já falou até agora. Só que elas têm aí uma questão de localização, que a gente pode construir pela parte externa ou pela face interna. Por que isso é importante? Porque a parede, assim como outros elementos, como por exemplo a laje, tem uma configuração de superfície, que eu posso habilitar a superfície da face externa, a superfície da face interna, a superfície das bordas e assim por diante. Ou seja, se eu não souber qual que é a minha face externa,
eu não consigo colocar a superfície correta dentro dela. Então é bem importante que você siga aqui uma certa linha de referência para você traçar meio que um processo lógico para que você possa fazer aí uma boa parede e depois definir ela, por exemplo, superfície. Também outras propriedades que essa parte aí meio que traz consigo. Beleza? Então aqui eu vou construir pela face externa, que a gente tem bonitinha aqui. E a gente pode perceber que quando a gente coloca para construir, a gente também precisa ter a parte dos pisos configurados. Como já é alguma coisa que a gente já configurou lá atrás em relação a ajustar os nossos pisos, então eu vou deixar o meu pavimento térreo alinhado aqui com a minha cobertura e vou fazer uma parede que vai do 0 até o 0, ou seja, do 0 do meu pavimento térreo até o 0 da minha cobertura, assim por diante, tá bom? Então aqui eu vou habilitar esse método de geometria aqui de quadrado e eu vou construir a minha parede. E aí vocês podem perceber que ele já meio que dá uma prévia aqui da onde que tá sendo minha parede. E eu tô entendendo que ele tá percebendo isso aqui como se fosse uma face interna, né? Como que a gente pode trabalhar isso daqui? Primeiro, a gente pode ou clicar para encerrar o nosso comando, e aí vocês podem perceber que a parede ficou pro lado, né, contrário. Ou a gente pode executar esse comando que eu vou ensinar agora para vocês, enquanto a gente tá com o comando da parede habilitado, que é a tecla P, de pato, isso. Então, digitando a tecla P, eu consigo inverter. Ele faz um... e espelha aí a parede para o outro lado, mantendo assim o eixo dessa parede, que é essa linha guia aqui, que ela tá azulzinha bonitinha, como a face externa dessa parede em si, tá bom? Então quando a gente faz isso, a gente tem esse espelhamento. Caso você queira saber como que você pode habilitar esse comando da tecla P de outra forma, é só você clicar aqui, ó, do lado dessa face. E pronto, ele já vai inverter tudo bonitinho aqui pra você. Beleza, agora que a gente tem essa parede aqui modelada e com a face já correta, o que vocês vão ter que entender? Que aqui, dentro dessa parte de composição, a gente pode selecionar, por exemplo, outras paredes. Vocês podem perceber que aqui ficou bem mais alinhado com a minha referência, né? Então aqui, posso colocar uma parede de alvenaria de 14, que tem um total de 17. E aqui eu posso colocar uma alvenaria de 19, que tem um total de 22. Ou seja, ele já vai aí ficar tudo bonitinho, tudo organizadinho e bem parecido com a parte aí da definição do nosso modelo. Vamos lá, F5 para habilitar e mostrar tudo. E vocês já vão ver aí que uma coisa bem interessante aconteceu, que é o seguinte: eu construí a minha parede pensando que a face da minha alvenaria iria interligar com a minha laje. Então, se eu abro aqui, por exemplo, um recorte dessa área que a gente pode abrir, eu posso ver que dentro dela, né, dentro dessa parte, a minha alvenaria está alinhada com a minha laje. E vocês podem perceber que automaticamente o ArchiCAD já faz esse recorte dos materiais, porque ele entende que o material que está dentro da alvenaria, que é essa alvenaria, ela é mais fraca que o material estrutural que a gente habilitou na laje, porque a gente colocou aqui um concreto estrutural. Então, por conta disso, ele faz esse corte automático, tá? Isso daí é devido à força dos materiais. Então, pensando dessa forma, desse recorte, o que eu posso colocar, né? Eu posso deixar, então, essa parte dessa alvenaria também alinhada para baixo. Então, eu resolvo, ao invés de eu ter, por exemplo, uma parede, né, que ela vai aí a -5 e ela fica com essa divisão de laje que a gente vê em vários softwares que fica bem feinho, né, modéstia à parte, a gente pode, alinhando a alvenaria com essa laje, que é a forma construtiva correta, né, quando a gente vai ver, por exemplo, de paredes, a gente pode jogar tudo isso daqui a -25 e a gente pode fazer aí esse reboco dessa camada aí dessa parede abraçar a nossa laje, ou seja, ela fica perfeitinha assim, desse jeito. Óbvio que teria outras formas da gente fazer isso daqui de uma forma mais fácil, que é o seguinte: eu poderia muito bem selecionar aqui a minha parede, né, todo o meu grupo de paredes. Eu posso colocar elas desagrupando, né, colocando aí suspender grupos ligado para eu conseguir editar. Eu posso pegar e jogar toda essa linha de eixo para dentro, assim como a gente fez com a laje. E aí, Bela? E aí, o que a gente faz? Aí a gente pode mudar a face de referência, não para a face externa, mas para o núcleo externo. Então, veja bem, como a gente tem aqui uma camada, né? A gente tem várias camadas. A camada do meio, ela é entendida como núcleo da parede. E uma vez que eu coloco, por exemplo, o meu eixo aqui bonitinho, né? Alinhado com a minha laje, então a minha alvenaria, a parte da alvenaria em si dessa parede vai ficar conectada com a laje. E ela já vai dar uma modelagem bem mais atraente, não é mesmo? Aqui, ó. Pode ver que ela tá abraçando a laje. E óbvio, quando a gente aplica em um lado, a gente vai ter que aplicar no outro também. Então, vamos pegar isso daqui e colocar tudo a -25. E aí, a gente já ficou com uma coisa bem mais legal, né? Um cubinho, praticamente. E quando eu for, por exemplo, visualizar isso daqui com um corte, que a gente pode construir aqui nesse ponto de vista e construir um corte,
eu vejo aqui que o método construtivo está 100%, né? A gente pode ver que aqui o meu reboco tá abraçando a minha laje, então ele tá realmente construtivamente correto. Então agora que você já conhece um pouquinho mais sobre o elemento de parede, sobre como que você pode construir ele, como que você pode configurar então a sua parede em perfil simples ou perfil composto, e também como que você pode inserir a sua parede e modéstia à parte, assim, de uma forma que provavelmente poucas pessoas ensinam como que você pode fazer de uma forma tão bonitona, né? O que você tem que fazer agora? Agora você tem que deixar o seu like bonitão e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Por quê? Porque, né, dá-lhe aula pra você aprender uma ferramenta aí que você até agora há pouco tava achando que podia ficar um modelo feio e agora eu já tô mostrando pra você que pode ficar um modelo bonito, não é mesmo? E, obviamente, já vou te convidar pra você acompanhar aí essa playlist, já ativando a notificação dentro do sininho aqui do se inscrever, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, que você aprendeu como que você pode inserir uma parede, como que você pode configurar perfil simples, perfil composto, como que você pode realmente escolher aí as faces do eixo da sua parede para você poder modelar de uma forma legal. E obviamente já ensinei uns maiores truques que eu tenho e que eu ensino para os meus alunos de como que você pode deixar o seu modelo já com uma cara construtiva muito melhor, só com esse truque aí de você deixar o seu reboco abraçando a sua laje. Eu espero muito que você tenha gostado e tenha muito aproveitado. Se você tem qualquer dúvida ou quer deixar qualquer comentário, tanto para mim quanto para minha equipe, é só deixar o seu recadinho aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo com muito carinho e atenção, tá bom? Então é isso, galera. Um bem beijo pra todos vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Deixa eu conversar um pouquinho melhor. Ai, Jesus amado. Então é isso, pessoal. Beijo no coração. Bem noite, bem dia, ou qualquer bem aí que realmente você esteja no momento que você esteja assistindo esse vídeo.